Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa super quarta-feira, 6 de novembro, agora na Espanha, 19 horas e 41 minutos, no Brasil, 15h41 da tarde. Gente, vocês vejam que a BTC não teve força para cair e muito provavelmente só desenhou uma onda 2 nessa cunha aqui no 15 minutos e tá caminhando para aquele nosso target mais imediato, que seria algo ali entre 80 e 85, para depois formar mais uma subonda e depois explodir até 109, talvez 111 mil dólares. Lembrando que a amplitude dessa fuga aqui no diário tem que guardar proporcionalidade dimensional com a base da acumulação. É por isso que a gente está indo para 109, 111 mil dólares. O que eu quero pontuar para os senhores é o seguinte: agora, com a eleição do Donald Trump, a gente tem o seguinte: um presidente norte-americano crypto-friendly, a favor dos criptoativos, um corte na taxa básica de juros nas próximas horas, uma liquidez global em alta, Dow Jones, S&P, Nasdaq, ouro, enfim, tudo isso batendo, desenhando novas máximas históricas. BTC desenhou uma nova máxima histórica há poucas horas atrás e vai continuar desenhando. A BTC agora está só ligando os motores. Eu volto a alertar os senhoritos: quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Não ousem estar desembarcados diante do que será lembrado como a maior transferência de riqueza desse século. Eu insisto que aqueles supostos cripto-influencers, que foram os mesmos que mandaram muitos dos Zé Topinhos venderem o medo extremo, eles ainda não voltaram exatamente. Vocês vejam que o índice do medo e da ganância ainda está em 62. Quando a BTC desenhou a máxima histórica de março de 2024, quando a BTC bateu 73777, a gente está num patamar mais alto que esse. Agora a BTC está 74835. Quando a BTC bateu 73777 lá em março de 2024, o índice do medo e da ganância estava acima de 70, estava 80, chegou a bater 80 e alguma coisa e depois recuou. Em outras palavras, o varejão ainda não chegou no mundo cripto. Por isso que eu insisto com os senhores: há muita gordura para queimar. Se a gente colocar em perspectiva o app da Binance e da Coinbase no ranking do iOS, do App Store, ainda está ali entre 370 e 400, está no top 400. Quando a BTC bateu 73777 lá em março de 24, o app da Binance e da Coinbase estavam no top 20. Então, resumindo em miúdos, o varejão ainda não chegou. Meus amigos, eu insisto com os senhoritos: quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. O mercado ainda não precificou corretamente a importância da vitória do Donald Trump. Se a Kamala Harris tivesse sido eleita, a gente experimentaria um atraso nesse bull run para começar. A BTC iria para 6 dígitos, mas seria mais complicado. A gente viveria mais 4 anos de estrangulamento e incerteza regulatória. Eu já vou falar dos fatos. Olhem a notícia. Mais de 219 legisladores confirmados eleitos pró-criptografia. O sujeito, para estar fora do mundo cripto neste exato momento, ele precisa ser menos que um mineral. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno, subdivididas em 3 categorias: as super large caps, que são aquelas altcoins de capitalização massiva com um market cap de dezenas de bilhões de dólares, onde o risco dos senhoritos é ínfimo, para não dizer irrisório. Ali, facilmente, nas super large caps, vocês vão surfar 1x4, 1x5, talvez até 1x6. A segunda classificação são as middle caps, que são aquelas altcoins de capitalização mediana, com um market cap ligeiramente menor, com um risco ligeiramente maior. Não é um risco tão mais alto assim, mas facilmente os senhoritos vão surfar 1x20.
e as microcaps e as small caps, cujo market cap é pequeno, o risco é bem alto, mas se qualquer das microcaps explodirem, facilmente, eu digo facilmente, os senhoritos vão surfar 1 vezes 50, talvez até 1 vezes 100. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto. O que vem por aí não tem precedentes nos ciclos anteriores. Lembrem-se que nos ciclos anteriores não havia flexibilização macroeconômica chinesa conjugada com a americana conjugada com a zona do euro, não havia ETFs de BTC no mercado à vista, não havia ETFs de ETH no mercado à vista, não havia essa quantidade insana de embrulho de divisas fiat soberanas nas redes da Web3, como são o caso das stablecoins, que estão indo para quase $1 trilhão. Não havia CBDCs, Hong Kong está na última fase do seu plano piloto de uma CBDC, última fase de teste. Vai começar a rodar agora em 25. Não havia tokenização do mercado obrigacionista norte-americano. Enquanto eu vos falo agora, a BlackRock tá rodando o build que faz trafegar nesse projeto Treasuries, Bonds, T-Bills do mercado obrigacionista norte-americano, como tokens ERC20 na rede ETH. Não havia tokenização de ativos do mundo real. Meus amigos, o que vem por aí não tem precedentes nos ciclos anteriores. Na seara fática, Gary Gensler, o chefe da SEC, da CVM norte-americana, afirmou que provavelmente vai deixar o cargo até o final do mandato do Joe Biden. É óbvio que ele vai deixar o cargo. Donald Trump disse que a primeira coisa que ele faria seria destituí-lo. E o JP Morgan renomeou a sua blockchain para Kinexys. A blockchain que era conhecida como Onyx agora vai adicionar pools de liquidez para liquidação em tempo real, 7 dias por semana, 24 horas por dia, pools que vão liquidar o USD contra euro. Basicamente, o JP Morgan está fazendo rodar uma blockchain que vai liquidar operações em euro e dólar em tempo real, de forma automatizada, ininterrupta. Meus amigos, isso é uma verdadeira bizarrice o que está acontecendo. O sujeito que está fora do mundo cripto, ele precisa ser bem menos que um mineral. E o volume de transferência na Solana hoje bateu inacreditáveis 224 bilhões de dólares. É bem mais do que o valor da própria rede. Segundo a Glassnode, que identificou essas transações on-chain, o aumento foi impulsionado por uma carteira de alta atividade operando arbitragem nas pools de USDT. Meus amigos, o volume, eu vou repetir, o volume de transação na rede Solana hoje superou olimpicamente o valor da própria Sol, do próprio ecossistema. Deixa eu ver quanto é que vale a Solana aqui, só para a gente ter em perspectiva o que está acontecendo. 87 bi de dólares vale a Solana, e ela fez trafegar na própria rede 224 bilhões de dólares pela lei de Metcalf. O valor de uma rede é exponencialmente proporcional ao valor da quantidade de dados e riquezas que trafega nessa rede. Meus amigos, o sujeito para estar fora de uma Solana ou para estar fora do mundo cripto, ele precisa ser muito menos que um mineral. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Na seara geopolítica e finanças internacionais, uma revolução criptográfica está chegando nos Estados Unidos. 219 legisladores pró-criptográficos confirmados eleitos, a maioria republicanos, outros também democratas, mas a maioria republicanos. Agora o CEO da Ripple, o Brad Garlinghouse, afirmou que não há a menor possibilidade dos Estados Unidos não ofertarem ao mundo um marco legal criptográfico nessa legislatura. Eu já vou antecipar o que vai acontecer. O frenesi dessa indústria, principalmente olhando do ponto de vista do mundo TradeFi, as emissoras de stablecoins viraram uma espécie de menina dos olhos e uma espécie de grande mina de ouro para os players de Wall Street. Por quê?
Porque as emissoras de stablecoins passaram a ser ávidas compradoras de títulos de curtíssimo prazo. Isso está solucionando dois problemas nos Estados Unidos. Por que as emissoras de stablecoins são a menina dos olhos do mundo TradeFi, dos players de Wall Street? Por um motivo muito simples. Eles solucionam o problema da liquidez do mercado obrigacionista norte-americano, porque eles são, a USDT, a Circle, são ávidas compradoras de títulos de curtíssimo prazo. Eles basicamente injetam liquidez no sistema sem sobrecarregar o balanço patrimonial do Fed. Gente, o que tá por vir quando o marco legal criptográfico norte-americano for aprovado é, basicamente, a abertura de capital social das emissoras de stablecoins, abertura de capital social de outras corporações criptográficas. E qual será a principal consequência da abertura de capital social de uma Circle, de uma emissora de USDC? Quando a gente entrar aqui na Defilhama, a gente não vai encontrar 96 bilhões de dólares bloqueados em todos os ecossistemas. A gente vai encontrar 90 trilhões. Vocês não estão compreendendo o tamanho da revolução que está por se desdobrar. Meus amigos, isso aqui é uma virada de chave para o mundo financeiro. Agora que o JP Morgan está operando pools de liquidez, rodando em blockchain 24 horas por dia, 7 dias por semana, agora com a perspectiva de abertura de capital social de emissoras de stablecoins, meus amigos, a inundação de liquidez nesses ecossistemas é uma questão de tempo. O sujeito, para estar desembarcado do mundo cripto, ele precisa ser bem menos que um mineral. E o Wall Street desenhou uma nova máxima de todos os tempos. S&P 500 bateu na máxima hoje 5.920 pontos. Deixa eu ver como é que ficou a Nasdaq hoje. A Nasdaq também desenhou uma nova máxima de todos os tempos, 20.853. Dow Jones, deixa eu ver como é que ficou hoje, também desenhou uma nova máxima de todos os tempos, 43.711. Agora, hoje a BTC também desenhou uma nova máxima de todos os tempos. Enfim, gente, ouro, S&P, Nasdaq, BTC, não é por falta de aviso aqui no canal, não ousem estar desembarcados. A BTC, na minha leitura, só vai descansar entre 109 e 111 mil dólares. Eu insisto com os senhoritos, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. E a última notícia, uma reportagem da Reuters, muito interessante, avaliando qual seria o destino dos processos criminais contra Donald Trump. Não é segredo para ninguém que ele responde a ações penais tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. No âmbito federal, aquela acusação de documentos secretos que ele levou para Mar-a-Lago, tentativa de influenciar o resultado das eleições de 2020. No âmbito estadual, mais ações penais. A principal é a tentativa de suborno, o Rush Money, contra a ex-atriz pornô, que ele pagou para negar que tivesse tido um caso com ele. Mas, enfim, com o Donald Trump, tudo é inédito, até os precedentes que ele vai criar. A Suprema Corte norte-americana tem um precedente cível, lá no caso do Nixon, dizendo que não é possível ações cíveis contra um presidente, que é possível o prosseguimento de ações cíveis contra um presidente dos Estados Unidos no exercício do mandato. Mas não há precedente com relação a ações penais que já estavam em andamento quando da assunção lá do cargo de presidente dos Estados Unidos. O Departamento de Justiça, segundo essa reportagem, teria um precedente administrativo no sentido de que essas ações penais teriam que ser interrompidas ou suspensas. É muito provável que o Donald Trump consiga uma imunidade na Suprema Corte. Ele já nomeou 3 ministros da Suprema Corte no mandato Trump 1. Ele pode nomear pelo menos mais 2 ministros no próximo mandato dele. O Clarence Thomas já vai fazer 76 anos. Tem um outro, o Samuel Alito, se eu não me engano, vai fazer 75 também. No caso da Suprema Corte norte-americana, não há uma data estanque
para aposentadoria compulsória, cada ministro entende a hora, entende e decide pessoalmente a hora que deve se aposentar, mas o fato é que esses dois ministros já estão bem idosos, eles podem eventualmente se aposentar, são conservadores, normalmente os ministros conservadores se aposentam em gestões conservadoras e vice-versa, mas enfim, é possível que a Suprema Corte norte-americana dê aval para uma imunidade para o Donald Trump. E aí, meus amigos, os casos federais que estão sendo tocados por promotores que serão subordinados ao procurador-geral que ele vai nomear, os casos federais provavelmente vão fazer água, os estaduais, aí depende basicamente de cada estado, tem um caso em Nova York, tem outro na Geórgia, aí vai depender dos promotores estaduais, mas se a Suprema Corte mandar suspender, com certeza nada vai andar contra ele. O Donald Trump sempre envolvido em muitas polêmicas. Gente, a BTC nesse cenário, diante de um presidente norte-americano crypto-friendly, vai avançar em direção a 109, 111 mil dólares. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto. É muito provável que a qualquer momento a BTC exploda para 100 mil dólares. Não vai ser por falta de aviso aqui no canal, tá bom? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.